meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Desde já agradeço pela audiência de cada um e peço que o Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, comentar e compartilhar, porque isso aí é muito importante para nós, para que esses sermões que aqui nós publicamos possa chegar a mais pessoas e assim como abençoou a tua vida, possa abençoar a vida de outras pessoas também. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver aí do outro lado com a sua Bíblia, abra comigo no Salmo de número 16, a partir do versículo 1 até o 11. Estaremos hoje expondo todo o Salmo de número 16 e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe grandemente. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Muitas serão as penas, os castigos, dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, o sustento da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado, eu não serei aí frustrado, não serei decepcionado e não serei rejeitado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas e, como dito, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe grandemente. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito do caminho que leva à verdadeira felicidade. Muitos têm uma ideia subjetiva do que é a verdadeira felicidade. Alguns se apoiam em bens materiais, outros se apoiam no sexo, outros se apoiam nas drogas, e há quem se apoie no dinheiro, nas posses e no poder deste mundo. Mas hoje eu quero mostrar pelas Escrituras Sagradas qual é o verdadeiro caminho para a plena felicidade. C.S. Lewis, ao comentar sobre a noção humana de felicidade, ou comentar sobre a noção que nós temos aí sobre felicidade, ele diz o seguinte: somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos e inconsequentes, com bebida, sexo e as ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança desnorteada que prefere continuar fazendo bolinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente nós nos contentamos com pouco. Interessante esta declaração de nosso irmão C.S. Lewis, porque faz todo sentido para o assunto que nós temos a falar no dia de hoje.
Muito facilmente, meus irmãos, nós nos contentamos com pouco, isto é, facilmente nos contentamos com uma poça d'água e não percebemos o que Deus nos oferece através de sua presença, que é um oceano de prazer, satisfação nele e somente nele. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos contentes aí com uma poça d'água que este mundo pode nos oferecer, mas nós nos esquecemos daquilo que Deus está nos oferecendo, que é vida eterna, satisfação eterna, um pleno contentamento ali juntamente com Ele na eternidade. Nós não compreendemos que o que Ele nos oferece é um oceano de prazer e contentamento somente nele e eternamente nele. Dito isto, vamos meditar aqui em nosso texto. Davi, o autor deste salmo, ou este mismor em hebraico, ou miktan, aí, hino ou cântico, nesses versos ele vem nos lembrar que na hora da dor, vem nos lembrar que na alegria ou na dor, em momentos de turbulência ou de calmaria, Cristo Jesus sempre será suficiente para nós, ele sempre será a nossa porção. Pois quando ele nos oferece comunhão, como lá no Salmo 23, o Senhor será o nosso pastor e de nada nós teremos falta, pois nós teremos aí certeza de que ele estará conosco na alegria ou na dor, e estaremos plenamente felizes e satisfeitos. Então eu já gostaria de deixar uma reflexão para você que me ouve nesses momentos. Perceba o oceano de prazer e alegria que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos ofereceu ali na cruz do Calvário. A única coisa que nós temos que fazer, meus irmãos, é nos arrependermos de nossos pecados e entendermos que sem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, jamais chegaremos à plena satisfação e alegria, felicidade eterna. Eu não quero trazer hoje uma resposta que seja totalmente sólida a respeito disso, porque a felicidade que o Senhor tem a nos oferecer, ela está muito além, muito aquém do nosso pensamento. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, ele vai dizer o seguinte para nós. Prestem bem atenção no que aqui está dito. Ó. Ele diz assim, ó, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Paulo estava preso, poderia até estar ali com grilhões, ele estava em sofrimento, mas ele sabia que se os seus irmãos estivessem orando por ele, por toda a sua súplica, toda a sua oração iria redundar, o resultado da oração seria em libertação. E ele diz no verso 20, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, da mesma forma que Davi tinha certeza de que ele não seria rejeitado e que Deus não iria decepcioná-lo, o apóstolo Paulo, ele está expressando o mesmo sentimento aqui e está dizendo para nós que se nós nos contentarmos com o oceano de felicidade que o Eterno nos oferece, nós teremos completa certeza que jamais seremos abalados e que nós não seremos aí decepcionados, não seremos rejeitados por Deus. E o verso 21 ele diz, ó, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo tinha certeza de que o viver na vida era Cristo e que se ele chegasse a morrer, para ele seria lucro porque ele estaria com o Senhor. E no capítulo 3 dessa mesma carta aos Filipenses, no versículo 8, Paulo ele declara o seguinte, ó, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo, todo o conhecimento que ele havia adquirido ali aos pés de Gamaliel, todo o prestígio, ele diz que tinha renunciado tudo por causa de Cristo, ele havia considerado tudo aí como refúgio, tudo como perda, por amor a Cristo. Então, o que Paulo quer dizer com isso para nós? Ele tinha certeza que não importava a sua situação, não importava se ele estava preso, se ele estava na cadeia, se ele estava em grilhões. Ele tinha certeza que o grande objetivo da sua vida era engrandecer o nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês, do mesmo modo que Davi e o apóstolo Paulo, eles tinham certeza que a vida que eles viviam aqui era para engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, que esse seja o nosso objetivo, o nosso entendimento, que Cristo é o fim em si mesmo, que Ele é completamente suficiente para nos dar pleno contentamento e felicidade. Então já comece a pensar sobre isso. Quais são seus objetivos? Quais são suas metas? O que é que você espera desta vida? Você espera muitas posses? Você espera muito conhecimento? Você espera muito poder? Ou você espera estar mergulhado na presença de Deus? Acompanhe comigo os versos 1 e 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi está suplicando, Davi está pedindo, Senhor, guarda-me. Eu te suplico que eu possa me refugiar em ti. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então Davi aqui ele já nos dá um vislumbre de qual era o seu entendimento. Ele mostra para nós que ele não olhava para o poder que ele tinha, as riquezas que ele tinha, tudo que ele havia acumulado com o poder que Deus havia lhe dado como fonte suprema ou fonte final aí da sua felicidade e do seu prazer. Então, confiança em Cristo é essencial em momentos de angústia. E todos conhecem a história do rei Davi, sabe quantas angústias e quantas penúrias esse homem passou. Cometeu pecado, se arrependeu, se voltou para Deus e desta forma ele seguiu a sua vida. Nesses versos, Davi define que é nas horas mais amargas que nós devemos confiar e nos refugiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois em contraste a divindades pagãs, só Ele é apto para nos dar a completa felicidade. Você tem noção disso? Você tem esse entendimento que é nas horas mais amargas que você tem que se refugiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Ele é o único apto para nos dar não apenas uma paz momentânea, mas a completa paz e a perfeita, a completa felicidade. Davi nos mostra que ele não enxergava a riqueza, as conquistas ou os bens terrenos como fontes definitivas da sua felicidade e da sua segurança. Por isso ele declara que ele não tinha outro bem além de Yahvé, além de Deus. Davi entendia que Deus é a fonte da suprema felicidade. Deste modo, estes versos nos ensinam a olhar para Cristo com essa certeza. E qual certeza? A certeza de que Ele e sua presença é o fim em si mesmo, a verdadeira e única fonte de pleno prazer e felicidade. Não é o sucesso, não é a prosperidade, não são realizações humanas que nós possamos conquistar aqui nesta vida efêmera, nesta vida passageira. Essas coisas que nós conquistamos aqui, elas não são ruins, elas são boas. Nós podemos desfrutar delas, podemos estar felizes com elas. Mas o objetivo final de nossa existência não deve ser elas.
o nosso objetivo final de estarmos vivos aqui não deve estar fundamentado nisso. Em suma, o que aprendemos aqui é que nossa satisfação e felicidade não vêm das muitas bênçãos, e eu coloco aqui entre aspas, que nós possamos contar, mas sim da própria presença de Deus dentro de nós. João Calvino, ao comentar esses 2 versos aqui, ele declara algo que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, e ele diz assim: a plena e substancial felicidade consiste em repousar exclusivamente em Deus. Você tem repousado em Deus? Ainda, a despeito das frustrações da vida, você tem confiado? E eu digo isso para mim mesmo. Nós devemos diariamente refletir sobre nossas vidas e compreender: será que nós estamos nos refugiando em Deus? Estamos confiando plenamente em sua providência? Ou nós estamos confiando no poder do nosso braço? Devemos entender que Ele é a fonte de nossa plena felicidade, plena realização. Veja o que diz o versículo 3 aqui, ó. E Davi vai dar mais algumas nuances aqui a respeito de onde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Ele diz assim, ó: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Então Davi, ele expressa aqui, meus irmãos, o quão importante é que haja união entre os crentes, pois ele declara que quando ele olhava para a piedade e devoção dos seus irmãos de fé, que ele chama de santos aqui, que também haviam encontrado felicidade e contentamento em Yahvé, ele sentia o ápice do seu prazer aí. Quando ele olhava para seus irmãos, ele se sentia prazeroso, ele se sentia feliz, ele se sentia realizado quando ele estava entre os seus irmãos de fé, porque ali ele encontrava o próprio Yahvé dos exércitos. Isso nos ensina que é de suma importância, meus irmãos, amarmos os nossos irmãos de fé e termos prazer e alegria na comunhão com eles, pois é no meio da congregação dos santos que nós vamos encontrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo manifestado. Estaremos aí encontrando a felicidade na face dos nossos irmãos, pessoas que, como eu e vocês, têm visto ao Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu amigo. Então eu posso dizer, meus irmãos, que mais um detalhe na vida cristã que nós podemos observar aí, que nós só vamos encontrar a verdadeira felicidade, vamos encontrar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o doador da felicidade na face dos nossos irmãos. Pessoas que, como eu e vocês, têm sido chamados aí amigos de Deus. Versículo 4. E aqui nós encontramos um ponto interessante também, a respeito de onde nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Davi traz um ponto importantíssimo aqui e nos mostra algo que nós temos que repudiar veementemente para encontrarmos a felicidade. Ele diz assim, ó: muitas serão as penas, ou seja, os castigos, dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi quer dizer que o nome de falsas divindades não era nem para ser pronunciado pelo fato deles não existirem. E por eles não existirem, era para nós tratarmos todos os falsos deuses como tal, como coisas inexistentes. E aqui nós podemos ver que tanto o Yahvé dos exércitos quanto o salmista Davi, eles repugnavam a idolatria de Israel, que apressadamente trocavam Yahvé por Quemos e Moloque.
Deus não reprovava a idolatria deles por simplesmente eles se dobrarem diante de falsos deuses, mas ele reprovava porque essa idolatria, ela era sinistra e muitas vezes envolvia sangue humano nesses sacrifícios. Bebês e moças virgens eram friamente assassinados em holocausto diante dessas malditas divindades cananeias que tinham sede de sangue e sangue humano. Eles não eram como Yahvé dos exércitos, que pedia animais e cereais. E por isso, Davi ele se expressa com seu ódio santo diante de tudo isso e revela para nós o óbvio, que nem os nomes dessas divindades eram para ser pronunciados. Eles eram falsos deuses, criados pela mente de homens corruptos, homens caídos no pecado, e, portanto, não existiam. E quando falamos aí da questão do nome, nós estamos falando da própria existência da pessoa. E quando Davi diz aqui e expressa desta forma que nem o nome dessas divindades era para ser pronunciado, é para dizer para nós que nós devemos olhar para os ídolos, para os falsos deuses, como nada, como sendo inexistentes. Falsos deuses pode ser o dinheiro, o mamon, que Jesus nos ensinou. Pode ser uma pessoa que você ama muito, que você endeusa ela. Pode ser um artista que você diz que é seu fã, que adora essa pessoa. Então tudo isso deve ser rejeitado. Isso revela para nós o quão destrutiva é a idolatria na vida do homem. Por isso muitas são as penas ou os castigos daqueles que se desviam do Senhor e adoram outros deuses. Eles gastam sua vida à toa, perdem seu tempo adorando uma divindade que é muda, surda, cega e morta. Uma divindade que não pode respondê-lo, uma divindade que na hora da amargura, na hora da dor, não vai preencher o seu coração de completa felicidade. E por isso eu conclamo a vocês, clamem por Jesus Cristo, clamem por Yahvé dos exércitos, nesta geração em que nós estamos vivendo, que muitos psicólogos têm dito que é a geração depressão, geração de gente que está doente mentalmente, que nós possamos nos refugiar em Jesus e não perder o nosso tempo à toa, como essas pessoas que adoram falsas divindades, que perdem dádivas oferecidas a eles e permanentemente acumulam dor, sofrimento, miséria, tristeza e frustração, pois eles caminham e nunca chegam a lugar algum. Falsas divindades só sugam de seus adoradores, pois não respondem nem restituem nada, pois são falsos, são objetos inanimados, templos gigantescos, parafernálias gospel e ministérios manipulados por homens corruptos e corruptores, homens maus que hoje só visam o lucro, homens que são conhecidos aí na mídia por bispos, apóstolos, patriarcas e profetas. Essa é a geração que precisa de penduricalhos, é a geração que precisa de adornos para poder servir a Deus, precisa de um homem que esteja como sua cobertura espiritual, porque na cabeça desta geração, fraca espiritualmente, só a cobertura do Espírito Santo não é suficiente. Esses falsos profetas que levam seus seguidores diretamente para Satanás, para longe de Deus. Por isso eu insisto que o caminho para a verdadeira felicidade, meus irmãos, é repudiar toda falsa divindade, todo falso profeta, todo falso apóstolo, todo falso bispo, todo falso patriarca, e crer no único Deus verdadeiro, Jesus. Só Ele é suficiente para acalentar o nosso coração e nos dar a plena alegria. E eu insisto com vocês que o caminho para a verdadeira felicidade é negar, repudiar toda falsa religião, toda idolatria. O Albert Barnes, ao comentar esse verso aqui,
ele vai dizer algo interessantíssimo. Preste bem atenção na reflexão de Albert Barnes. Ele diz assim, ó: ao encontrar Yahvé, encontramos tudo que está implícito na ideia de objeto de adoração, tudo que adequadamente se expressa como noção de Deus. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós só encontramos o verdadeiro Deus na pessoa de Yahvé dos exércitos. Ele é o único que se encaixa como Deus verdadeiro. Os deuses da Umbanda não são verdadeiros deuses. Os deuses criados pelo Espiritismo ou pelo Mormonismo, pelos Testemunhas de Jeová e Adventistas e até Benjamitas, não são deuses verdadeiros, são deuses pré-fabricados. E ele diz que quando o homem encontra o Deus verdadeiro, ele deve renunciar todos os outros para que possa encontrar a felicidade e o seu tudo em Yahvé dos exércitos. Então, outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que o caminho para a verdadeira felicidade é o caminho da negação, é o caminho de negar todas as falsas divindades que nós encontramos hoje na atualidade. O mundo, através dessa aberração aí no Brasil, que muitos chamam de carnaval, tem adorado o diabo. E muitas pessoas só entendem como expressão cultural. Mas eu posso dizer para vocês, é uma expressão cultural que está levando muitas almas para o inferno. Recentemente, eu vi um desses líderes aí, carnavalescos, dizendo que o carnaval é totalmente voltado para a adoração dessas falsas divindades. Ele dizia que o batuque é para chamar esses espíritos da morte. E eu digo para vocês, será que isso é uma verdadeira expressão cultural ou é uma expressão de religião falsa? Veja comigo os versos 5 ao 9. E Davi ele continua dando nuances para nós de onde nós vamos encontrar aí a verdadeira felicidade. Ó. Ele diz: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ele está dizendo, tu és o meu tudo, tu és o meu sustento, é em ti que eu confio. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi está dizendo aqui que o ensinamento para a verdadeira felicidade vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo para nos refugiarmos nele, ó. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, eu não serei abalado, eu não serei rejeitado, eu não serei decepcionado. É isso que ele está falando aqui. Se eu confio na providência divina, se eu confio no Senhor, eu não serei rejeitado, eu não serei abalado, eu não serei decepcionado, porque Deus estará comigo. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Então Davi está dizendo que se ele confia no Senhor, ele certamente repousaria seguro, porque ele tinha certeza de que a providência divina estaria com ele. Davi expressa que o Senhor é e sempre será o nosso auxílio, era o auxílio dele e é o nosso auxílio em momentos de dor, de dificuldade. E quando ele usa o termo arrimo aqui, ele quer dizer que ele se apoiava no Senhor e confiava na providência divina, pois sentia o Senhor ao seu lado durante a noite, durante o dia, durante toda a sua vida. E apesar das frustrações dessa vida passageira que nós temos aqui, ele podia se alegrar e se sentir satisfeito, pois ele tinha a presença de Deus ao seu lado, o que fazia a sua alma e o seu coração se regozijarem, saltarem de alegria. Eu quero convidar a você para mergulhar nesse texto e perceber que a fonte suprema da tua alegria se encontra no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pode te trazer completa salvação, é Ele que pode te trazer completa satisfação e contentamento. Não espere isso dos outros. Nós podemos encontrar, como eu disse aí, felicidade entre nossos irmãos, mas nós só encontramos felicidade entre nossos irmãos
porque Jesus está entre nós. Porque se ele não estivesse em nós, seria apenas um ajuntamento de pessoas. A felicidade plena não estaria ali. Mas nós encontramos a felicidade porque Jesus de fato está em nós. Então o coração dele podia saltar de alegria, o que lhe dava certeza que Deus jamais iria decepcioná-lo. Deus não iria rejeitá-lo, os homens poderiam rejeitá-lo, a vida poderia lhe trazer problemas, poderia lhe trazer frustrações, mas o único Deus verdadeiro jamais iria frustrá-lo, jamais iria decepcioná-lo, jamais iria rejeitá-lo. Ele jamais iria se abalar com os problemas da vida, pois seu repouso estava em Deus. Reflita sobre isso. Você tem repousado em Deus? Você tem depositado a sua esperança de felicidade no único Deus verdadeiro? Ou você continua aí como um bobo, buscando felicidade em bens materiais, em dinheiro, em prazeres aqui que este mundo pode oferecer? Agora eu quero dizer para vocês que a pergunta que fica, meus irmãos, é a seguinte: e quanto a mim, e quanto a vocês, será que temos essa certeza que tinha Davi? Que se viesse o bem ou viesse o mal sobre ele, tudo era providência divina e que ainda na dor ele poderia se deleitar no Senhor, sabendo que ele é suficiente? Será que quando o dia da calamidade vier, será que quando o dia da provação vier, o dia da frustração vier, nós vamos se rebelar contra Deus, nós vamos repudiá-lo? Ou nós vamos ter essa certeza aí de que Davi tinha, que Deus era suficiente para ele, ainda na alegria ou na dor? Ele poderia se deleitar no Senhor e confiar em sua providência. Devemos refletir se nossas ações estão demonstrando que Cristo é suficiente para nós, ou como dito, estamos feitos bobos, orbitando numa poça d'água aí, preocupados com os afãs desta vida, coisas passageiras. Quem age assim se mostra atemorizado e preocupado com o amanhã, e desta forma se revela como alguém que não confia em Deus. O que está sendo mais importante para você e para mim? É a nossa autossatisfação como seres racionais? É a nossa própria alegria? Ou a presença de Deus em nossas vidas? Paulo tinha um objetivo, ele não estava preocupado se ele estava preso, se ele estava dentro do cárcere passando necessidades. E em última análise nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e pedindo para ele: meu filho, traz a capa que eu deixei em Trode, traz os meus livros, principalmente os pergaminhos, porque eu preciso analisar a palavra de Deus. Paulo não estava preocupado se ele ia passar necessidade, a única coisa que ele queria era seus livros, era a palavra de Deus, era estar em constante comunhão com Cristo. Ele sim, pede a sua capa, porque dentro do cárcere era muito frio, e ele sentia essa necessidade, e ele pedia ao seu filho na fé, Timóteo, que o suprisse dessa necessidade, porque ele sabia que ele ia encontrar a felicidade plena na face do seu irmão. Ele não estava preocupado com o amanhã, ele não estava preocupado com a sua vida, ele tinha certeza que o morrer era lucro e o viver era Cristo. Então, quem vive desta forma revela que não confia em Deus. E eu pergunto a vocês, o que está sendo mais importante para você e para mim? É a nossa satisfação como seres racionais, a nossa felicidade, ou a presença de Deus em nossas vidas? Estamos preocupados apenas com a nossa felicidade ou com a nossa santidade? São divisores de água aqui que nós temos que perceber. O que é mais importante? Nós encontramos a felicidade em Cristo, mas ela não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é ser parecido com Cristo. O quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais satisfeitos e contentes nós vamos estar. Nós devemos entender que a santidade deve ser o nosso objetivo maior. Pense sobre isso.
a sua resposta irá definir se Jesus Cristo é suficiente para você e para mim, ou se nós precisamos de penduricalhos, precisamos de adornos para servir o Criador. Acompanhe comigo aí os versos 10 e 11 e assim já vamos caminhando para a conclusão deste sermão. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse versículo 10, porque não parece se tratar de Davi, porque nós sabemos que Davi ele pereceu ali na sepultura, o seu corpo se corrompeu. E eu quero demonstrar para vocês de quem que Davi está falando aqui, ó. E o verso 11 diz, ó: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi ele conclui esse salmo com maestria, com uma profecia messiânica que prevê que Jesus Cristo ele não iria perecer na sepultura, seu corpo não veria corrupção. E os apóstolos Pedro e Paulo, no Novo Testamento, eles confirmam isso. Veja o que diz aqui em Atos. Você que estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 25, ó, e diz assim, ó: Porque a respeito dele, diz Davi, dele quem? A respeito do Messias, ó, Davi está dizendo, ó: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja frustrado, para que eu não seja rejeitado, para que eu não seja decepcionado, não seja abalado. Perceba que Pedro, ele está expondo o Salmo 16 aqui, ó, e veja o que ele diz, ó: Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua, a minha alma exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece em nós até hoje. Então perceba, Pedro ele expôs o texto, agora ele se propõe a explicar esse texto e no final ele vai aplicar. Veja o que ele diz aqui, ó, versículo 30. Ó. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então perceba que Pedro, ele expôs o texto, ele explicou esse texto e no final ele aplicou esse texto a Jesus de Nazaré. E no capítulo 13, a partir do versículo 35 até o 38 do livro de Atos, Paulo ele também toma esse salmo e descreve e expressa ele desta forma. Ó. Atos 13, a partir do 35 até o 38. Ó. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Então o que Paulo começa a dizer aqui, ó? Este salmo aqui, estes dois versículos não podem estar falando de Davi, porque Davi ele morreu e ele foi sepultado e o seu corpo pereceu. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Então Paulo faz a mesma coisa. Ele lê o texto, explica o texto e depois aplica o texto e demonstra que esse final do Salmo 16 se aplica a Jesus. Essa profecia afirma que Cristo experimentaria o sofrimento da morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressurgiria e colocaria um fim na morte, vencendo o pecado e o seu originador.
E através dessa vitória, ele nos oferece um relacionamento, uma comunhão plena com ele, relacionamento profundo, que irá desembocar na vida eterna, plena satisfação e completa felicidade. Algo que é tão transcendente, meus irmãos, algo que está tão elevado à nossa compreensão, que talvez seja impossível expressar com palavras na nossa língua vernácula. No nosso latim, no nosso português, seria muito difícil expressar essa completa satisfação, essa completa felicidade que Cristo nos ofereceu ali na cruz do Calvário. Como dizia anteriormente, Jesus está oferecendo para nós um oceano de completo prazer e alegria, só que muitas vezes nós nos contentamos com uma poça d'água. Então é muito difícil nós expressarmos isso com palavras humanas, o que é o cumprimento da vontade soberana do nosso Deus, a nossa redenção. E por fim mesmo, já estou concluindo, por fim devemos compreender que Deus, ele faz tanto o dia da alegria, o dia do prazer, quanto o dia da dor, quanto o dia da tristeza. E temos que dar graças a Deus tanto por um quanto pelo outro. Salomão, no Eclesiastes capítulo 7 e versículo 14, ele faz uma reflexão brilhante a respeito disso. E ele diz assim, Eclesiastes capítulo 7 e versículo 14, diz assim, prestem bem atenção no que ele diz aqui, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então o que ele está dizendo? Que nós temos que dar graças a Deus tanto pelo dia da alegria, quanto pelo dia da tristeza, porque em ambos os casos, quem vai satisfazer o nosso coração, quem vai acalentar o nosso coração nesses momentos de dor e de frustração é o Senhor Jesus. Se Deus é suficiente, podemos glorificá-lo na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na bonança ou na escassez. Eu espero que essas palavras que neste dia eu tenho trazido aqui, palavras que já há um certo tempo o Senhor tem colocado em meu coração, possa fazê-los refletir e que Deus possa abençoá-los e possa trazer um vislumbre aí do que é a verdadeira felicidade, felicidade que nós encontramos apenas no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi apenas um vislumbre, porque, como eu disse, essa satisfação é tão transcendente e está tão elevada à nossa compreensão que é impossível eu trazer algo que seja sumamente claro para que vocês compreendam o que é isso daí. Nós só vamos compreender plenamente essa completa felicidade que Cristo nos oferece na eternidade, quando nós estivermos ali, juntamente com Ele, onde Ele novamente irá tabernacular entre nós. O seu templo, o seu corpo, estará entre nós e nós estaremos vendo Deus face a face. E ali, o cumprimento da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto deste mundo quanto de nós mesmos. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.